Olá, sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da disciplina de Matemática Financeira. Essa aula de número 32 é a nossa última aula do regime de juros simples. Tá? A partir da próxima aula a gente já vai entrar em desconto simples, né? Um conceito novo aí para a gente poder estudar juntos. Tá? Então a gente vai resolver um último exemplo aqui, que eu espero que seja capaz de dar o suporte necessário para a continuidade do curso, né? Um suporte que possa ajudá-los a cumprir com êxito aí a missão de chegar ao final do semestre e todo mundo ser aprovado. Então vamos lá. Exemplo de número 30. Um capital foi aplicado a taxa de 45% ao ano em 12 de fevereiro de 2016. Em 3 de 5 de 2016 foi efetuado o resgate no valor de 107.800. Qual o valor do capital inicial? Qual o valor do capital inicial? Bom, qual o valor presente que ele está pedindo para a gente calcular? Né? O que nós temos de informação no exercício? Um valor futuro de 107.800, né? Porque olha, ele foi aplicado em fevereiro e foi resgatado em maio. Então, lá em maio, ele valia 107.800. Nós temos o nosso prazo, ele é entre duas datas, entre 12/2 de 2016 e 3/5 de 2016. Né? O prazo, nesse caso aqui, ele está entre duas datas. Já fizemos alguns exemplos, né, que envolvem duas datas e tudo mais. A gente vai retomar aqui para poder fechar com chave de ouro. E a nossa taxa de 45% ao ano. Obviamente, ao verificar se a unidade do prazo e da taxa são iguais, a gente vai ver que realmente não são diferentes. Porque aqui eu tenho o meu prazo entre duas datas e a gente se lembra que sempre que tem duas datas, o ideal é a gente calcular inicialmente o número de dias e dependendo da quantidade de dias a gente vê o que é melhor para o exercício, mas a gente sempre calcula o número de dias. E a nossa taxa está ao ano, né? Então com certeza elas são diferentes e vai necessitar aqui de uma adequação da nossa parte. Bom, tendo essa atenção, a gente pode pegar a nossa formulinha e fazer a aplicação. Então, só que para a gente poder pegar e trazer tudo que está em 2 para jogar no 4, vai faltar essa informação aqui. Ó. O prazo, porque o prazo aqui a gente não conhece ainda. Né? É entre duas datas. Então, a gente vai fazer, antes de jogar tudo que está em 2, né, no passo 2, lá no nosso passo 4, a gente vai fazer um parênteses aqui para achar o número de dias que compreende essas duas datas. Né? A gente vai calcular aqui o número de dias entre essas datas. Lembrando que se a sua calculadora não estiver com DMY acionado, que eu já sugeri que o ideal é que a gente deixe ele sempre, você vai apertar G e o número 4, porque a gente vai acionar a função azul da tecla 4, que é o DMY. Bom, a calculadora apresentando DM e DMY no visor, é só proceder da maneira que a gente fez em outros exemplos, ou seja, coloca a primeira data, 12/2 de 2016, com um ponto só entre o mês, o dia e o mês, né? Entre o mês e o ano não tem ponto, só o ponto aqui. Enter, depois a gente entra com a outra data, 3/5 de 2016, também com um ponto só entre o dia e o mês. Feito isso, aperto G, porque eu quero a função azul de alguma tecla. Qual é a tecla? É a tecla EX, porque eu quero essa função aqui, ó, triângulo DYS. Ou seja, variação, triângulo é variação de dias, DYS, dias. Variação de dias. Quantos dias variam entre essas duas datas? 81 dias. Então, é essa data, esse número aqui, 81 dias, que a gente vai ter que levar lá para o nosso N, para cá. Né? Para cá. Né? Então, vamos ver como é que fica. Bom, agora sim, ó. O N 81 dias e a nossa taxa 45% ao ano. Mesmo assim, ainda estão em unidades definitivamente diferentes. Ainda precisa de uma adequação. Né? Mas a gente faz essa adequação e depois sim joga lá no passo 4 na formulinha. Então, o 107.800 entra no lugar do FV, o nosso prazo entra no lugar do N e a nossa taxa entra no lugar do I. Né? Vamos ver como é que fica? 107.800 igual a PV vezes 1 mais 0,00125 vezes 81. Né? Poxa, Carlos, da onde saiu 0,00125 se a minha taxa era 45% ao ano? O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o 45, dividi por 360, que eu quis transformar uma taxa ao ano numa taxa ao dia.
Sempre que a gente vai transformar uma taxa ao ano numa taxa ao dia, a gente divide por 360. Feito isso, a gente tem que dividir por 100 para transformar essa taxa numa taxa decimal para poder colocar na fórmula, né? O 100 a gente lembra que é padrão, né? Então, fazendo essa divisão, a gente vai chegar nesse valor de 0,00125 vezes 81. O 81 é o número de dias que a gente já tinha encontrado. Como nós queremos o valor presente, a gente vai pegar o quê? Vai dividir ambos os lados por tudo que está dentro do parênteses, né? Então, do lado de cá, a gente vai dividir por 1 mais 0. Então, aqui, a gente dividiria por 1 mais 0,00125 vezes 81. Um parênteses, vezes 81. Bom, tudo isso aqui vai resultar em 1. Poxa, Carlos, mas por que 1? Você nem fez o cálculo, mas não importa, porque eu estou dividindo uma coisa que está em cima por ela mesma embaixo, né? E qualquer coisa dividida por ela mesma, seja ela quem for, seja lá o resultado que a gente obtivesse aqui, esse resultado seria dividido por ele mesmo. E qualquer coisa dividida por qualquer coisa é 1. Né? Então aqui dá 1. E 1 vezes PV dá o PV, a gente já isolou. E aqui a gente faria a mesma coisa. Pegaria tudo isso daqui, né? E dividiria aqui embaixo. Ia ficar dessa forma. 107.800 dividido por 1 mais 0,0125 vezes 81 igual ao PV. Porque é PV vezes 1. Né? PV vezes 1 é o PV. Bom, isolamos o PV. Temos nossa equação montada. Agora é só pegar HP e fazer os cálculos. Do jeito que está aqui, eu posso sim colocar os números da esquerda para a direita, do primeiro para o último, e depois voltar do último para o primeiro, inserindo as operações. Então, primeiro número, 107.800, Enter. 1, Enter. 1 é o segundo número. O terceiro, 0,00125, Enter. O último número, 81. No último, lembrando, a gente não coloca o Enter e volta com a operação. Ó. A última operação aqui que a gente visualiza é o vezes. Depois, aqui, o mais, e depois a operação aqui, ó, é dividir. Pronto. Feito isso, HP já vai nos dar o visor. No visor da calculadora, a gente vai ter lá o valor de 97.888,76. Né? Esse é o valor presente procurado. Né? Tranquilo, espero que essa primeira parte tenha sido absorvida de forma eficaz por vocês, né? Porque todos esses 30 exemplos que a gente resolveu vai ser a base para o restante do curso, né? Por isso que teve bastante variação aí no uso de cálculo de prazo entre duas datas, depois calcular uma data a partir de uma outra data conhecida, e a gente variou todas, se não todas, boa parte das possibilidades aqui para poder fazer o cálculo, né, envolvendo as variáveis que os exercícios nos trazem. Então, a ideia é que essa base aí sirva para juros compostos, sirva para operações com taxas, né? Séries de pagamentos, que a gente vai ver logo mais um pouco no final do curso. Então, espero que de fato você tenha tido essa base, né, que eu pretendi deixar aqui passar para vocês. Caso também não tenha conseguido ainda absorver tudo, você tem a oportunidade de retomar e ver o vídeo aí quantas vezes forem necessárias para poder fixar um pouco melhor. Legal, a gente se vê na próxima aula já com o início do estudo sobre desconto simples. Até lá!